O que é uma probabilidade? Vamos lembrar. Probabilidade é a possibilidade de que algo venha acontecer. Exercício de número 3. Vamos lá. As 23 alunas de uma turma que completou o ensino médio há 10 anos se encontraram em uma reunião comemorativa. Várias delas haviam se casado e tido filhos. A distribuição das mulheres, de acordo com a quantidade de filhos, é mostrado no gráfico a seguir. Vamos fazer o quê? Da maneira correta, tá bom? O que é a maneira correta? É a metodologia de interpretação, é a dinâmica de tirar os dados do exercício. Um prêmio foi sorteado entre os filhos. São quantas mães que nós temos? Quantas mães? 8 mães, 7 mães, 6 mães, 2 mães. Então, nós temos aqui quantas mães? 23. Só que você tem que prestar atenção no pedido, no enunciado. Ele falou o seguinte, que vai sortear entre os filhos e não entre as mães. Então, nós temos que saber, nós temos que se preocupar com a quantidade de mães ou com a quantidade de filhos? De filhos. Eu quero saber o seguinte, qual é a probabilidade de que haja um sorteio de um filho único? Probabilidade, vamos lembrar? O que vem a ser probabilidade? Prováveis sobre quem? O total. Quantos filhos nós temos no total? Nós temos 8 mulheres que não têm filhos. Então aqui, 0. Nós temos 7 mulheres que têm um filho. Então eu tenho quanto aqui? 7. Nós temos 6 mulheres que têm 2 filhos. Então quantos filhos nós temos aqui no total? 12. E nós temos 2 mulheres que têm quantos filhos? 3. Então quantos filhos nós temos no total aqui? 6. Tudo bem? Agora eu pergunto para vocês, qual que é o total de filhos que nós temos? Nós temos no total de 25 filhos. Agora, o que ele pediu no exercício? A probabilidade de se sortear um filho único. Então, vamos lembrar, o que vem a ser probabilidade? Probabilidade, o que é mesmo? Prováveis sobre quem? O total. Qual que é o total que nós temos? 25. Quais são os prováveis? É o pedido? Qual é o pedido que ele faz? Filho único. Quantos filhos únicos nós temos? 7, num total de quanto? De 25. Alternativa correta, letra E. Você tem que tirar do caixa eletrônico R$400. A sacada é esse cara aqui, a nota de 50. Por exemplo, se você tirar 7 notas de 50, você vai ter quantos reais? Você vai ter o quê? R$350. Quantos reais faltam para você fechar o 400? Não vão faltar R$50? Aí eu te pergunto, existe a possibilidade de você juntar R$50 em notas de 20? Não tem. Por quê? O 20 é número par. Qual é a quantidade de dinheiro que você junta com notas de R$20? 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200. Se você pegar 7 notas de 50, você tem 350. E você não tem como juntar R$50. Mas por que, Sandro? Você tem que juntar quantos reais? 400. Tem como em notas de 20 juntar R$50? Não tem como. Na tabuada dos 50, ou termina em 5 ou termina em 0. Quais são os valores que terminam em 0 no 50? Termina em 0. É o próprio 0, é os R$100, é o R$200, é o R$300 e é o R$400. Se eu tenho R$0 de 50, eu tenho que ter quantos reais de 400? Perdão, eu tenho que ter quantos reais de 20? 400. Se eu tenho R$100 de 100, eu tenho que ter quantos reais de 20? Tem que ter 300. Se eu tenho 200 de 50,
eu tenho que ter quantos de 20? 200. Se eu tenho 300 de 50, eu tenho que ter 100 reais de 20. Se eu tenho 400 reais de 50, eu tenho que ter quantos reais de 20? 20 é 0 real. Se eu tenho 0 real de 50, não tem nenhuma nota. Se eu tenho 400 reais de 20, quantas notas? 400 dividido por 20 são 20 notas. Quando nós tivermos 20 notas, então aqui agora, hein? Quando eu tiver 20 notas de 20, eu tenho quantas notas de 50? Nenhuma. Quando nós tivermos 100 reais de 50, quantas notas? 100 que divide 50. São duas notas aqui. Quando nós tivermos 15 notas de 20, nós teremos quantas notas de 50? Duas notas. E assim por diante. Vou dividir aqui por 50, aqui dá 4. Vou dividir aqui por 20, aqui vai dar 10. Então, quando nós tivermos 10 notas de 20, eu vou ter quantas notas de 50? 4. 300 reais e 50. Vou dividir por 50. São quantas notas? 6. Vou dividir por 20. Quantas notas? 5. Quando nós tivermos 5 notas de 20, nós teremos quantas notas de 50? 4. Quando nós tivermos 400 reais de 50, vou dividir por 50. Nós teremos aqui quantas notas? 8 notas. 0 real de 20, nenhuma nota. Quando nós tivermos nenhuma nota de 20, nós teremos quantas notas de 50? 8. Qual que é o total de notas que nós tivemos? Em 0 de 20 e 8 de 50? 8 notas. Total de 8 notas. Aqui, 5 e 6, total de 11 notas. 10 e 4, total de 14. 15 e 2, 17. 20 com 0. De quantas maneiras nós tivemos a composição? De 5 maneiras diferentes. Só que o que ele quer saber no exercício? A probabilidade do número de cédulas entregues ser ímpar. Ser ímpar. Pessoal, nós temos quantas possibilidades de cédula? 5. Então ele quer a probabilidade de ser o quê? De ser ímpar. Nós temos quantidade de quanto? De 5. Dessas 5, quantas são ímpares? 11 e 7. Então nós temos duas chances em quantas? Alternativa correta, letra B de bola. Vendidos em 5 peixarias. O ideal é que esses peixes sejam vendidos com temperaturas entre 2 graus Celsius e 4 graus Celsius. Selecionando-se aleatoriamente uma das 5 peixarias pesquisadas, a probabilidade dela vender peixes frescos. Vamos lá? Me dá aí. Alguém quer falar a resposta? 1/5, Sandra. A probabilidade de Paulo ser escolhido, Paulo e Roberto. A probabilidade de Paulo ser escolhido para participar do torneio é 3/5. A probabilidade de Roberto ser escolhido para participar do mesmo torneio é 1/5. Sabendo que a escolha de um deles é independente da escolha do outro, vírgula. A probabilidade de somente Paulo ser escolhido para participar do torneio é 2 pontos. Então quer dizer que a probabilidade de somente Paulo, aquilo que eu falei para vocês, ó, tirar as informações através do que? Da tabela. Então, ó, aqui nós temos Paulo e Roberto, sim e não. Essa é a famosa probabilidade complementar. Então, ó, a probabilidade de somente Paulo participar. A probabilidade de Paulo ser escolhido são 3/5. Agora, qual é a probabilidade de Paulo não ser escolhido? 2/5. Agora, continuando. A probabilidade do Roberto ser escolhido para participar do mesmo torneio. O Roberto ser escolhido. Então, o Roberto, sim. E o Roberto, não. 4/5. Sabendo que a escolha de um deles é independente da escolha do outro. Agora, a probabilidade de somente Paulo. Então, somente Paulo vai participar. Então, é Paulo sim e o que acontece
Não. Qual que é a probabilidade do Paulo participar? Paulo participar, 3/5. Qual que é a probabilidade do Roberto não participar? Ó, não. Roberto não, 4/5. O que é o E para nós? Nós vimos. O E para nós é multiplicação. Então vai ficar 3/5 vezes 4/5. Isso aqui vai ficar o quê? 3 vezes 4, 12. 5 vezes 5, a probabilidade de somente o Paulo participar, 12 em 25 chances possíveis. Alternativa correta, letra C de coisinha. Cada questão consiste de uma afirmação que será respondida como verdadeira ou falsa, com a utilização de uma moeda honesta e independente. Assuma que cada questão admita uma e apenas uma resposta certa. Assinale a alternativa que representa corretamente a probabilidade de Calvin acertar apenas as 8 primeiras questões da prova. Vamos tirar as informações. São quantas questões? 10. As 10, ela pode ser o quê? V ou F. A probabilidade do Calvin acertar as 8 primeiras questões. Vocês concordam comigo que tem que ser acerto e acerto e acerto e acerto? Ó, eu estou na quinta questão. Acerto e acerto e acerto e acerto. E acerto e acerto e acerto. Nós já acertamos quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos que acertar quantas? 8. Acertei as 8 primeiras. Mas peraí, não são 10 questões? São 10 questões. Se são 10 questões, subentende que as 2 últimas ele errou. Então vai ficar o quê? E erro. Qual que é a probabilidade dele acertar a primeira? Meio. O que é o E para nós? Porque, ó, ou ele acerta ou ele erra. Então ele tem quantas chances? 2. Mas para acertar, uma em 2. Vezes meio, vezes meio, vezes meio. Ó, lembrando que aqui eu tenho acerto, 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 acerto e acerto. E as 2 últimas? Tem que ser o quê? Ser erro. Mas, Sandro, eu não entendi porque meio também. É verdadeiro ou falso, né? Ou seja, acerto e erro. Então, a chance de você errar é uma chance em quantas? Em 2. E a chance de errar? Uma chance em 2 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então vai ficar o quê? Meio elevado à 10ª potência. Então qual que é a probabilidade dele acertar as 8 primeiras e errar as 2 últimas? Meio elevado a quanto? A 10. Nesse cenário, carros que saem da cidade A rumo a algumas das cidades turísticas E, F, G fazem caminhos diversos, passando por pelo menos uma das cidades B, C e D, apenas no sentido indicado pelas setas, como mostra a figura. Os números indicados nas setas são as probabilidades dentre esses carros de se ir de uma cidade a outra. Nesse cenário, a probabilidade do carro ir do ponto A até o ponto F. Então ele quer saber o seguinte, ó, a probabilidade de ele sair do ponto A e chegar no ponto F. Eu estou no A, eu tenho quantas saídas do A? Eu tenho a saída que chega no C e a saída que chega aonde? No B. Então vamos traçar o primeiro caminho. Se eu sair do A, você quer caminhar para o C ou você quer ir para o B? Para o B, tá. Então eu saí do A, cheguei no B. Só que não se esqueça, você tem que chegar no F. Eu fui para o D, eu fui para o F. Então isso aqui, gente, ó, é um caminho. Será que existe outro caminho partindo do A para chegar no F? Eu estou partindo do A, não estou? Então do A eu fui para o B.
Eu não posso mais ir para o D. Para quem que eu vou agora? Para o C. Do C, eu vou para quem agora? O F. É o nosso segundo roteiro. Se eu sair do A, eu passo pelo C e chego no F. Então, quantos caminhos nós temos de chegar? A probabilidade da pessoa fazer esse caminho aqui, ó. Do ponto A para o ponto B, 0,8. Vezes do ponto B para o ponto D, ó, ABBD, 0,9. Vezes do ponto D para o ponto F, 0,3. Fazendo aqui agora a nossa multiplicação, 0,908 dá 0,72 vezes 0,3 dá 0,216. Então, a probabilidade da pessoa fazer o primeiro caminho é 0,216. Nós vamos calcular a probabilidade de fazer qual caminho? A, B, C, F. Vou partir do A. Eu vou para quem agora, Brito? Quanto que dá? 0,8, não é? Agora, do D eu vou para quem? E do C eu vou para quem? Do C eu vou para o F. Quanto que dá? Agora, fazendo aqui a multiplicação. 0,801 dá 0,8. 0,8 vezes 0,6, 0,48. Vamos fazer o terceiro caminho agora. Qual que é o terceiro caminho? A, C, F. Do ponto A até o ponto C. Qual que é a probabilidade? 0,2 vezes do ponto C até o ponto S. F. 0,6. Que isso aqui vai dar uma probabilidade de 0, aqui eu não vou trabalhar com o OU. O que é o OU para nós? Ele é adição. Se o OU para nós é adição, quem que nós iremos adicionar? 0,216, 0,48. Então qual que é a probabilidade da pessoa ir do ponto A até o ponto F? 0,384. Alternativa correta, letra E, de espingarda.